Salve, salve galera! Estamos por aqui para mais um vídeo no canal RDA News. Estamos aqui para trazer mais um pouco mais de informação sobre o caso Mauro Cid e o caso das joias, e o caso da delação, e o caso das mansões, e o caso de Bolsonaro não acreditar, que Mauro Cid ia, abre aspas, traí-lo, pois, Bolsonaro falava muito, que acreditava na lealdade de Mauro Cid, e vamos trabalhar aqui hoje mais ou menos por aí nesse roteiro, E hoje a gente vai usar para vocês aqui como referência, para trazer para vocês reportagens que a gente achou interessante, que estão no portal da CNN Brasil, no site da CNN Brasil. E a primeira que a gente vai trazer aqui é uma reportagem do repórter Gustavo Uribe, na CNN, que traz o seguinte: Polícia Federal investiga imóveis da família de Mauro Cid nos Estados Unidos. Depois, da homologação da delação de Mauro Cid, a investigação agora ficou muito mais ampla, E depois que foi noticiado esse grande patrimônio que a família Cid tem fora do Brasil, já foi, encontrado indícios da participação do pai de Mauro Cid, E a Polícia Federal agora está avançando nas investigações, abrindo ainda mais as investigações para saber se essas mansões elas têm alguma ligação com o caso das joias. A polícia quer saber se essas mansões foram compradas, com dinheiro vivo, dinheiro oriundo da venda das joias, para esconder, o patrimônio, a famosa lavagem de dinheiro. Então, a Polícia Federal agora vai abrir muito mais as investigações, e Mauro Cid, por ter, assinado o acordo de delação, não pode mais se omitir, nem ficar em silêncio, terá que responder a tudo que a Polícia Federal perguntar e não pode mentir, Então, qualquer desvio de conduta, a delação dele é cancelada e ele perderá os benefícios. Então, Mauro Cid tende a ajudar, colaborar realmente, o nome já está dizendo, acordo de colaboração premiada, a famosa delação. Então, Mauro Cid estará colaborando com as investigações, e uma declaração do advogado de Mauro Cid à imprensa foi de que Mauro Cid não esconderá nada da Polícia Federal. O acordo de delação, de colaboração premiada, ele verdadeiramente não vai esconder nenhum detalhe sobre os crimes. Segundo o advogado de Mauro Cid, Mauro Cid vai falar tudo o que ele sabe que aconteceu. Se é crime ou não, quem vai dizer é a Polícia Federal. Então, a gente vai ficar aguardando, para ver os desdobramentos dessa investigação, desse braço da investigação que vai atrás de saber como a família Cid comprou essas mansões nos Estados Unidos. Uma outra reportagem interessante que eu separei para a gente trazer aqui um pouco, só para dar um norte para esse nosso bate-papo, é a seguinte: também uma reportagem, dessa vez do portal Reuters, do jornalista Adriano Machado. Ele traz o seguinte: acusações contra Bolsonaro são banais e delação de Cid foi forçada, dizem aliados. Então, o que é que o repórter Adriano Machado ele traz? Ele traz que, para muitos apoiadores de Jair Bolsonaro, essa delação de Mauro Cid, ela foi feita através da pressão psicológica, pelo fato dele estar preso há um bom tempo. Então, estão
tentando desvirtuar, né, os aliados do presidente, a delação de Mauro Cid, né? E muitos, de uma certa forma, estão tentando descredibilizar a delação. Aí ele traz aqui, ó. Aliados do presidente Jair Bolsonaro traçaram uma dupla estratégia de defesa contra a delação de Mauro Cid. As acusações são, abre aspas, banais, né? E o ex-ajudante de ordem teria confessado sob pressão. Os políticos mais próximos do ex-presidente minimizaram as três principais acusações que pesam contra Bolsonaro, né? A venda das joias no interior, a tentativa de golpe e a falsificação do cartão de vacina. Eles argumentam que Bolsonaro acredita que os presentes eram dele, que não houve golpe e que o ex-presidente não precisava de carteira de vacina para entrar nos Estados Unidos. Então, é o que a gente vem acompanhando desde o início, onde a defesa e os aliados de Bolsonaro vêm relativizando, né, esses crimes como coisas banais. Mas não é bem assim que a Polícia Federal vê, não é bem assim que a lei fala. Então, né, todos esses crimes estão no Código Penal, né? E aí cabe à Polícia Federal provar, né? Uma vez provando, né, o dolo de Bolsonaro nesses crimes, ele terá que ser punido, né? Então, o papel da defesa, o papel dos aliados e o papel do próprio acusado, ele vai ser sempre de negar, né? Então, a Polícia Federal está investigando, né? E como é notório, é público, né? Já, né, surgiu muitos indícios, né? Muitos indícios da materialidade. Então, a gente está acompanhando, né? E, né, agora, com a delação de Mauro Cid, ele vai ter que entregar provas de tudo que vem sendo noticiado e de tudo que ele está envolvido. Então, os indícios podem se transformar em crimes com provas. Um outro tema que a gente traz para vocês agora, também agora do portal da CNN, uma reportagem assinada pela jornalista Isabelle Isabelle Salemi, que traz o seguinte, abre aspas, estamos totalmente no escuro com a delação de Cid, diz advogado de Bolsonaro. Vamos lá. Há muito tempo não vemos assuntos policiais, investigações policiais, não vazar nada. Desde que Mauro Cid começou a prestar aqueles longos depoimentos à Polícia Federal, né, que não vaza nada sobre os depoimentos. Desde que quando Mauro Cid começou a dar esses depoimentos longos, né, a Polícia Federal não deixou nada ser vazado. Qual a leitura que a gente faz de tudo isso? Fazemos a leitura de que a Polícia Federal está tomando o máximo de cuidado, né, para que a defesa de Bolsonaro não se antecipe aos fatos e crie estratégia para livrar o seu defendido, né? E ao mesmo tempo, né, quando tudo vir à tona, não ter como ser negado. Então a Polícia Federal está tendo muito cuidado, não está deixando ser vazado nada para não se gerar uma especulação, né? E não dar brecha e tempo da defesa de Bolsonaro se defender, né? Se achar meios para contornar o que vai surgir. E o que vai acontecendo com isso é que a defesa e o presidente, os seus aliados, todo o seu entorno estão preocupados, né? Assim como falou o Weingarten,
estamos no escuro. E essa escuridão, ela é muito preocupante, tendo em vista que tudo, né, sempre vaza algum detalhe. Qualquer operação, qualquer investigação sempre está vazando alguma coisa. Há rumores, né? Há rumores de pessoas próximas ali da investigação do Supremo, da própria Polícia Federal, de que o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Ele falou, né? Orientou que caso vazasse alguma coisa, ele trocaria toda a equipe. Então, hoje, todos que estão participando das investigações não querem sair dali, né? Porque são investigações fortes, né? De grande repercussão, então todos estão querendo levar o crédito de ser o agente, o delegado que prendeu Bolsonaro. Então, nesse sentido, né? Diante desses rumores de afastamento de toda a equipe, de renovação de toda a equipe, caso vaze algo desses depoimentos, né, dessas novas diligências que a Polícia Federal está fazendo, né, toda a equipe de investigação será trocada. Então, isso tudo tem deixado, né, a defesa, o próprio Bolsonaro, né, preocupado. Não à toa, né, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, achou um momento bem conveniente de se internar para fazer alguns procedimentos cirúrgicos. E perguntado, né, sobre qual seria o prazo, mais ou menos, que Bolsonaro ficaria afastado de suas atribuições, Fábio Weingarten, né, seu advogado, falou que não sabe, né, que não tem previsão para Bolsonaro voltar às atividades. E aí surgiu, né, aquela velha máxima de que Bolsonaro irá ficar internado pelo tempo que for conveniente para minimizar os riscos de prisão. Então, o presidente acha que estando de atestado médico, né, está protegido de prisão. Então, vamos aguardar para ver se realmente procede, né, que Bolsonaro vai se prolongar internado para o medo de ser preso, né, diminua. Assim como foi, né, na fuga dele para os Estados Unidos, quando ele deixou o Brasil no dia 30 de dezembro, passando quase 4 meses, né, fora do país, né, esperando literalmente a poeira baixar, os ânimos se acalmarem e aí retornou. Isso já é uma prática do ex-presidente, né? Então a gente fica aí aguardando para ver. Uma das coisas que mais me deixa perturbado, no bom sentido, é o comportamento de Bolsonaro, né? É o comportamento de Bolsonaro, porque vamos fazer um comparativo, né? Vamos fazer um comparativo de Bolsonaro. Quem era e quem é, e será que estamos falando da mesma pessoa? Porque Bolsonaro, deputado, era um homem valente, um homem que não temia nada. Bolsonaro, presidente, era, né? Todos sabem o que ele era, um super homem, literalmente, né? Falando que podia tudo, falava o que queria, peitava quem queria e fazia e acontecia. E agora, quem é Bolsonaro? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque se você que está aí assistindo, está sendo acusado injustamente,
de algo que você não fez, o que é que você estaria fazendo? Eu, no caso, estaria gritando nos quatro cantos para todos ouvirem em minha defesa. Porque uma injustiça cometida contra nós faz com que nós nos enchemos de força para nos defender. Agora, quando devemos, quando estamos, né, literalmente falando com o rabo preso, né, a gente fica sem ter como falar. E aí eu te pergunto, será que o presidente ele foi domesticado? Porque está um bicho manso. Está um bicho muito manso. E aí o que tudo indica é que quem cala consente. Esse silêncio de Bolsonaro, ele é ensurdecedor, né? Porém, ele diz muito sobre o que pesa contra Bolsonaro. Nem para se defender ele tem falado, né? Quando fala, fala pouco e comedido, com medo do que fala. Então é isso, pessoal. Deu para fazer um breve resumo de algumas reportagens que a gente achou interessante, né? Interessante para a gente debater aqui nesse dia 11 de setembro. Se você chegou até aqui, então não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal RDA News, se inscreve, ajuda esse canal a crescer. Estamos contando e torcendo com a sua ajuda, né, para que a gente continue avançando e trazendo notícias e opiniões com o nosso ponto de vista para você diariamente. Salve, salve e até amanhã.